Depois de tanto tempo, finalmente temos Dark Deception capítulo 4. E pessoas, este vídeo vai ser para contar a história desse capítulo, todas as coisas reveladoras que tivemos e também já começar a teorizar sobre o capítulo 5. Pessoas, hoje nós vamos contar a história, então sabe como é que é, vídeo de história, vamos resumir tudo, vamos contar todos os detalhes, segredos e por aí vai. Então já senta, acomode-se aí onde você estiver, na cama, no sofá, ou aí onde você estiver, na televisão, computador, e dá um like, se inscreve no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, pessoas, vamos lá. Quero já avisar vocês que muitas das coisas eu já expliquei, pois eu já contei uma parte da história de Dark Deception, pelo menos do capítulo 1 ao 3. Então aqui a gente vai focar no capítulo 4, onde nós temos Torment Therapy, Mascot Mayhem e Barely Buried, onde vão mostrar mais alguns detalhes e o que tá acontecendo em Dark Deception. A primeira coisa que eu quero já falar pra vocês é que Dark Deception, ele tá bebendo da fonte de Silent Hill. Pra quem não manja, pelo menos os 4 primeiros Silent Hills, eles tinham uma coisa muito legal em comum, onde todos os inimigos, todas as coisas que o protagonista tá passando, são reflexos e pesadelos da sua própria mente. Tudo que nós estamos vendo em Dark Deception, todos os inimigos, desde o primeiro capítulo, são reflexos de tudo que o Doug Hauser, protagonista do jogo, passou na sua vida antes dele morrer. E nesse universo muito louco, ele tá revivendo esses pesadelos, tudo para poder coletar os pedaços de um anel que se chama o Enigma dos Céus. Ele vai tentar pegar esses anéis e ele vai ficando cada vez mais forte, pois agora é revelado que cada parte desse anel é pertencente a um poder do Malak. Malak, para quem não manja, é o grande vilão do jogo, ele é como se fosse o diabrado, coisa ruim, que tá ali meio que sentenciando aquelas almas, e por incrível que pareça, tem história dele agora. Tudo foi muito bem explicado no capítulo 4, então, para quem tava muito perdido e não tinha achado os outros segredos, esse capítulo aqui explica muita coisa. Então eu quero falar pra vocês que Dark Deception tem várias camadas. Tem a camada do que nós estamos vivendo ali, né, tudo que tá acontecendo, né, a parte do Torment Therapy, Mascot Mayhem e Barely Buried, né, todos os personagens que nós encontramos, mas também tem a camada da Birce, onde vai contar um pouco mais do que aconteceu com ela, tem a camada do protagonista, do porquê que ele tá ali, e até do Malak, o porquê que ele tá fazendo aquilo ali com a gente. Então eu prefiro comentar primeiramente o que nós estamos passando e tudo que aconteceu, né, dos 3 primeiros capítulos a gente chegar até agora. Bom, o que acontece? Nós estamos pegando esses pedaços do anel e nós estamos ficando cada vez mais fortes. Inclusive a Birce, ela tá ficando mais poderosa também e a gente tá ganhando novos poderes, podendo avançar para coletar novos pedaços do tal anel. Então nós vamos enfrentar primeiramente as Reaper Nurses, que é nesse hospital muito doido, que vai ser um reflexo de quando o protagonista viu as coisas que aconteceram com a própria família. Para quem não manja, nos outros 3 capítulos a gente descobre, através dos segredos que tem dentro do jogo, que aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa com a esposa e com a filha do Doug Hauser. E a gente descobre também que ali, a esposa dele, ela tinha transtornos de bipolaridade, muito ligado com a depressão dela, e também a filha dele nasceu quebrada. Tanto que os patinho feio é justamente reflexo da filha dele, e o patinho jogado no esgoto é a vontade do protagonista de jogar sua filha fora. Sim, os bagulho é muito pesado. Então, explicando os patinhos e também os palhacinhos, é como ele tentava alegrar a filha dele, mas a filha dele era uma peste, ele via como uma menininha chata, e é por isso que tem aqueles palhacinhos. Era isso que ele via a própria filha dele. Sim, o protagonista é um cara muito do arrombido, é um cara muito do sem vergonha, e a gente vai descobrir coisa muito pior. Mas voltando aqui a Torment Therapy, essas enfermeiras meio que vão representar também a vontade do Doug Hauser de ficar com outras mulheres. Tanto que tem uma parte que vai ter elas dançando, meio sensuais, assim, pra cima dele. Na verdade, todas elas têm um corpo, sabe, escultural e todas meio que apaixonadas, entre aspas, por ele. Mas na verdade elas vão lá pra te matar. Então a gente tá lá pra coletar mais um pedaço do anel e a gente vai caminhando vendo que tem outras coisas que estão acontecendo ali. Nós vamos descobrir que o Doug Hauser, ele tava tentando pagar as custas médicas que a esposa dele tinha e ela tava ficando
ficando cada vez mais drogada e usando remédios cada vez mais fortes. Outra grande coisa também é que ela era realmente apaixonada por ele, só que ela tinha vários transtornos e o Doug Hauser não sabia lidar com isso. Fora que também ela foi receitada cada vez por remédios mais fortes e ela estava tomando como se não houvesse amanhã. Ela estava tendo quase overdoses desses remédios e estava ficando cada vez pior. Por isso que a Torment Therapy, né, a terapia do tormento, é o Doug Hauser jogando a esposa dele para se tratar desses problemas bipolares que ela tem. Tanto que tem mensagens na parede falando que ela era louca e que ela só gostava dele porque era um rostinho bonito. Fora que tudo na parede é tipo, homens são lixo, homens são uma droga. E nesse episódio, praticamente, nessa parte, a gente realmente vê que o Doug Hauser, o protagonista, é um belo de um arrombado mesmo. Ele só pensava que ele merecia coisa melhor, que ele merecia uma mulher melhor, uma filha melhor, que ele tava com duas pessoas quebradas tendo que arrastar elas pra cima e pra baixo. E que isso tava afetando o trabalho dele, que ele era um grande advogado de Manhattan e ele tava querendo crescer mais na empresa e não tava conseguindo. Depois de enfrentar as Reaper Nurses e coletar todos os shards que tem ali, a gente encontra a Matron, que seria a grande enfermeira do lugar, enfermeira-chefe desse hospital muito louco, que ela vem pra cima pra matar nós também. Fugindo desse lugar, a gente descobre mais algumas coisinhas, mas eu vou resumir agora na melhor parte do capítulo 4 e que vai revelar muita coisa importante, que é a Joy Joy Gang, Mascot Mayhem. Nessa parte é um pouco estranho, pois, é claro, tem inspirações de Five Nights at Freddy's. Pra variar, mais um coelho psicopata e a galera fica pirando. Já tem o coelho do Silent Hill, já tem o coelho de FNAF, agora tem o coelho de Dark Deception. Mas voltando isso aqui, lá a gente vai descobrir que é um paralelo para coisas que seriam bonitinhas por fora, mas na verdade escondem uma coisa muito terrível por dentro, que é a parte animatrônica. Isso é um próprio reflexo do Doug Hauser tentando ser bonzinho, bonitinho com todo mundo e sendo popular igual o Lucky, e ele na verdade é um cara totalmente quebrado e ruim e absurdo por dentro, igual o próprio coelho. E também é um reflexo que a filha dele gostava desses tipos de brinquedo, gostava de animatrônicos e gostava desses bonecos. Inclusive a gente viu isso na própria parte da Agatha e também no Carnival, lá do capítulo 3 e 2, e aqui acontece a mesma coisa, é mais um reflexo da filha dele e tentando lembrar das coisas e, sabe, atormentando ele mais e mais. Nós somos recebidos por dois membros da Joy Joy Gang, que é Penny, a galinha, e Lucky, o coelho. Os dois vão fazer a primeira parte da perseguição para depois a gente ser introduzido ao Hangry, que é o porco do mal também, que é louco pra te comer. Na parte da Joy Joy Gang, o segredo basicamente é o acidente que rolou entre a Temi, que é a filha dele, do protagonista no caso, e também Clarissa. A gente finalmente tem o nome da esposa dele, e também envolveu mais duas pessoas num acidente que muito provavelmente foi causado pelo próprio Doug Hauser. E ali nós temos o boletim de ocorrência falando das mortes das pessoas que aconteceram ali, e também um prontuário da polícia falando da passageira que ela tava tomando alguns remédios, mas ela não tinha nenhum sinal de suicídio, ela não tava querendo tirar sua própria vida, nem da filha, pode ter causado por uma outra coisa, mas foi revelado que seria uma overdose pelas drogas que ela tomava. Então vocês lembram do Torment Therapy? Ela tava tomando muita coisa e muito provavelmente o Doug Hauser acabou agravando isso nela por algumas coisas que a gente vai descobrir daqui a pouco. Passando por mais coisas da Joy Joy Gang até virar a Joy Joy Kill mais pra frente, quando a gente destrói os três animatrônicos basicamente, e a gente vê eles cada vez mais decrépitos e podres, e depois a gente ainda vai pra parte das fábricas que tem da Joy Joy Gang lá embaixo, até se formar o Ultimate Joy Joy absurdo, que o Malak funde os três animatrônicos que a gente tentou destruir em um bichão absurdo só. O Malak continua vindo atrás que nem um louco, só que agora acontece uma coisa muito diferente. A gente é pego pelo pessoal da Joy Joy Gang, principalmente pelo Joy Joy Kill, e começa a ter mais paralelos da história. Finalmente, a gente tem 20 minutos de explicação, eu vou resumir tudo aqui pra vocês. Depois que o Doug Hauser é pego, o Malak ele vai e entra na mente do Doug Hauser, expondo finalmente o que aconteceu no passado do Doug para ele estar nessa situação. A primeira parte é que ele era um péssimo pai e ele tava brigando com a esposa porque a esposa era toda quebrada, ficava gritando com a sua bipolaridade, e a Temi, ela tem autismo e ela era uma filha quebrada e ela não conseguia socializar com as crianças, ela tava precisando do pai mais do que nunca, mas o pai tava viciado no trabalho, ficando lá até tarde. A gente vai entender esse vício dele daqui a pouco também. Outra coisa que tava acontecendo é que ele não
queria mais cuidar da filha e até sair daquele casamento de alguma forma. Parecido com uma coisa que já aconteceu com ele, que eu vou explicar lá no Mama Bear. Só que aí, então, a mulher tá brigando com ele e ela vai sendo mais e mais ferida por aquela situação. Ele vai jogando palavras totalmente horríveis pra cima dela e ela tenta descontar de alguma forma falando, mas sua filha precisa de você, eu preciso de você. E ele, não, vocês são quebradas, eu não quero mais vocês na minha vida. Logo depois o Malak vai revelando mais coisas do passado dele, do Doug Hauser no caso, e a gente finalmente descobre que este arrombado estava traindo a própria esposa. Ele estava ficando com uma das secretárias lá daquela firma de advocacia. Pra quem não manja, lá nos Estados Unidos eles têm essas empresas de advocacia, pois lá o sistema jurídico pode ser particular. Você pode pagar até pra juiz, essas coisas, julgar seu caso e por aí vai. E tem essas grandes firmas que pegam bastante advogados pra, sabe, fazerem casos grandes e defenderem seus clientes, melhor dizendo. E ele tava lá pegando uma das secretárias, ele tava fazendo juras de amor. Não, que eu vou ficar com você, eu não vou ficar mais com a minha família, eu quero que minha família se exploda. E nessa parte nós descobrimos o porquê o Monkey Business finalmente existe. O Monkey Business é um termo para negócios enrolados, negócios de macaco, sabe? Vamos por assim, negócios enganosos, melhor dizendo. É uma gíria que tem lá nos Estados Unidos. E a gente vê um monte de macaquinho vindo pra cima. Até então todo mundo acreditava que era por conta da filha gostar dos brinquedos. Mas não, na verdade, é o Doug Hauser com essa mulher indo pra hotéis, sabe, fazendo suas coisas, traindo a esposa, fazendo as merda deles lá, né? E então ela fala, para de ficar de monkey business comigo, para de ficar, sabe, fazendo os negócios torto e me assume logo. O que essa mulher, melhor dizendo, a amante do Doug Hauser quer é ser a nova esposa do cara, e o cara tá, não, fica tranquilo que eu vou fazer alguma coisa com a minha esposa. E foi justamente o que ele fez. Ele pode ter agravado mais ainda o problema dela, fazendo ela ter uma overdose, deixando, né, ela mais e mais perturbada, a mulher do Doug Hauser, até isso chegar ao ponto dela sofrer um acidente onde estava a Clarissa, ex-mulher do Doug Hauser, e a Tammy, a própria filha, e as duas morrem num acidente. Mas ele tava escondendo que ele tava traindo a mulher. Filho da mãe, cara, esse cara não presta. Só que agora nós temos uma outra revelação. O Doug Hauser, ele não está morto, ele tá em coma, numa parte num hospital, talvez seja por isso também que o Torment Therapy existe, é como se fosse o reflexo dele também tentando lutar contra o câncer. E realmente é uma terapia da tortura, o câncer, pois tem quimioterapia, tem várias outras coisas de medicamentos, todos nucleares, é um negócio muito pesado e para quem sofre, deixa muita sequela no corpo, o corpo fica fraquejado. Então o Doug Hauser, ele viu na internet, ouviu em algum lugar, ou talvez alguém possa ter ajudado ele a fazer um dos símbolos desse ritual dos céus, né, daquele anel dos céus. E aí ele acabou entrando nesse universo para talvez barganhar com alguém, tentar chegar a algum lugar, talvez com a Birce, talvez com o Malak, isso ainda não é revelado, mas nós estamos finalmente sabendo que o cara tá vivo, o cara só tá em coma num hospital, e ele faz um símbolo no desespero. E depois a gente finalmente tem a revelação do acidente. Tudo aconteceu como se fosse um acidente de verdade, não tinha crime nenhum, ninguém foi condenado, ninguém teve, sabe, culpado. A pessoa que foi culpada de tudo foi a Clarissa, a esposa dele, que é ela que causou o acidente, pois ela tava com uma overdose e acabou matando mais 3 pessoas totalmente inocentes com a situação. Até a Clarissa é um pouco inocente, pois ela estava sendo influenciada pelo marido, ainda mais que ela possa ter descoberto o momento que o marido dela tinha uma amante. Por mais que tenha parecido realmente um acidente, tenha parecido como se fosse tudo natural, na cabeça do Doug, ele sabia que ele estava fazendo, ele causou tudo aquilo lá. E aí então a própria filha volta como um espírito fantasma e volta atormentando ele de algum jeito. Malak consegue então colocar uma marca na cabeça dele, tipo, marca igual um gado, sabe, tipo, trava a cabeça dele. E quando ele volta pra Birce, que ele é jogado pelo Henry no portal, a Birce, ela fala, nossa, não sei como é que você sobreviveu, eu parei de te ver por conta de tudo que tava acontecendo, eu nem sabia onde você foi. E aí então, o Malak consegue entrar na dimensão de bolso da Birce. Explicando pra vocês, a Birce, ela tem um pedaço do anel que tá vinculado com ela
de qualquer jeito. Muito provavelmente pelo ritual que ela fez lá na década lá de 60, 50, quando ela ainda era muito jovem e ela queria ser atriz de cinema. Na verdade, até antes, acho que é década de 20 e 30, que ela fez aqueles rituais e ela barganhou com o Malak de alguma forma. E isso a gente sabe dos outros capítulos. Mas aqui o Malak entra porque ele quer clamar a parte dele, ele quer clamar a alma dela, já que ela morreu e tá ali tentando se esconder. Acontece uma briga entre os dois, a treta, o pau canta, muito bonito até, mas a Birce, por conta desse vínculo que ela tem com um pedaço do anel, ela consegue expulsar todo mundo dali, inclusive os outros pesadelos, e pega e volta todo mundo como tava. Mas o Malak consegue clamar a alma do Dog Hauser e joga ele pra Mama Bear. A Mama Bear então vai destroçar a alma dele em vários pedacinhos para não sobrar nada. Por mais que vai demorar porque ele, entre aspas, ainda tá vivo. Nessa parte a gente também tem uma outra coisa que o Malak revela. A Birce, ela é uma bruxa realmente poderosa e ela fez uma barganha com ele lá no passado, fez toda aquela treta e tudo mais de vender a própria alma pra ser uma atriz de cinema. Só que acontece o seguinte, o Malak fala, eu tô indo atrás de vocês, pois é ruim pros meus negócios. Vocês sabem que aqui nessa dimensão negra, nessa dimensão da escuridão, tem várias almas que são realmente perturbadas, que são ruins, que elas meio que vão brigando pelas almas de outras pessoas, criando como se fosse um exército para serem cada vez mais poderosas e dominar esse reino da escuridão. Esse reino da escuridão é pertencente a vários outros demônios e várias outras coisas, e eles tentam barganhar pela alma de pessoas ruins. E quanto mais ruim a pessoa, ela pode chegar até a virar um tormento, melhor dizendo, um pesadelo. Então, muito provavelmente, as coisas que nós estamos vivendo podem ser pessoas que o próprio Dog Hauser enfrentou na vida dele, ou almas perdidas que agora estão incorporadas nessas formas, tipo de macaquinho animatrônico, de coelho animatrônico, de ursa fantasiada, muito louca, que fica gerando um monte de ursinho, e por aí vai. E o Malak fala que isso é péssimo pros negócios, que os outros demônios estão vendo ele como uma coisa fraca e que podem dominar toda a parte ruim, né? Todos os outros lacaios que o Malak tem, que também, né, fazem esse tormento com as pessoas. Então ele fala, como é ruim pros negócios, eu tenho que te matar e eu tenho que recuperar a minha glória de volta e continuar fazendo negócios, né, no mundo dos vivos. Então ele joga você pra Mama Bear e a Mama Bear vai ter outros paralelos e é uma outra parte que até então não tinha sido explorada em Dark Deception. A Mama Bear então tenta pegar e jogar você na cozinha pra te destroçar, pegando, né, os Teddy Bears, que seriam os ursinhos dela, e nessa brincadeira toda a gente perdeu os pedaços do anel, onde o Malak ele pega o que a gente conseguiu até agora e a gente tem que recuperar, que tá tudo com a Mama Bear. Voltando ao Dog Hauser, ele recebe a ajuda de alguma bolinha, muito provavelmente algum anjo ou algum espírito benevolente que tá vendo aquela situação toda e fala que é injusto. E o Malak não consegue perceber o que é esse espírito. Eu começo a suspeitar que seria a filha do próprio Dog Hauser, tentando ajudar ele de alguma forma, como se fosse tipo uma bênção pra ele ainda ter uma filha. A filha sempre amou ele e ela vivia chorando, não entendendo o que estava acontecendo, ou é alguma outra coisa, a gente não sabe o que é. Mas voltando, essa alma, nessa bolinha benevolente celestial, acaba ajudando a gente a tentar pegar outros pedaços que tem ali escondidos na casa da Mama Bear. A gente vai na parte das cavernas e lá tem mais uma parte da história e o porquê que a Mama Bear tá ali tentando pegar a gente. A Mama Bear é o reflexo da mãe do Dog Hauser. O Dog Hauser, ele teve uma mãe que no começo era uma mãe muito benevolente, uma mãe muito boazinha, que dava presente, deu até um ursinho de criança pra ele, por isso que, né, tudo em volta de ursinhos e essa coisa mais de desenho antigo e tudo mais, como se fosse a Mamãe Urso, por aí vai, né, o próprio nome dela é esse. E ali temos também uma parte do diário da mãe do Dog Hauser. Ela fala que o Dog tá crescendo e tá ficando cada vez mais parecido com o pai. E o pai abandonou, né, os dois quando era criança. O pai foi lá comprar cigarro, basicamente. E deixou os dois largados ali. E aí ela ficou muito vingativa e muito rancorosa pelo pai do Dog ter terminado com ela. E agora ela tem que cuidar da criança. Então ela fala, eu perdi meus sonhos, perdi minha vida, perdi todas as coisas. A gente teve um filho e ele simplesmente me deixou. E ser uma mãe solteira é muito difícil. Foi aí então
que ela fica jogando todas as merdas que o pai do Doug fez em cima do filho, pois o filho tá ficando cada vez mais parecido com o pai. Ela vai e tranca o moleque no armário, dá castigo nele, faz um monte de coisa, porque, se eu tô sofrendo, eu vou jogar todo o meu sofrimento na criança. Então é por isso que o Doug cresceu como um moleque perturbado, e ainda pegando, né, essa coisa da ruindade da mãe, e pegando, né, a coisa que o pai abandonou ele. Por isso que ele fala que talvez seja fácil jogar a família fora, ainda mais que ele escondia as coisas da mãe, ele detesta a mãe dele. E aí tem uma outra carta da Clarissa, que é a esposa dele ali do lado, até revelando isso. Ele não revelava a mãe dele pra ninguém, nem pra própria esposa. Eles casaram, a mãe dele não foi, a filha dele nasceu e a mãe dele não foi, ele não chamava a mãe dele pra nada. E aí então, ela, muito curiosa, a Clarissa, ela pega o carro e vai então pra Pittsburgh, que é onde a mãe do Doug Hauser mora. Talvez ela tenha conversado com ela e descoberto mais algumas coisas, visto mais alguns outros segredos que o Doug Hauser queria esconder, ou ela tava indo pra lá e aconteceu o acidente e ela nunca chegou a conversar com a mãe dele de fato. E aí então a gente enfrenta a Mama Bear, vai pegando os outros pedaços do anel, ficando cada vez mais forte de novo, até que a gente enfrenta ela e a gente passa por toda essa situação e por toda essa coisa bizarra, tendo a ajudinha dessa bolinha, levando a gente de volta pra Birce. A Birce restaura um pouco daquele universo, né, de bolso que ela criou, aquela dimensão onde ela fica presa e o Malak não consegue entrar, e aí a gente recupera os pedaços do anel pra ela, e aí então acabamos o capítulo 4. Mas tem mais um detalhezinho, o capítulo 5 vai ser os manequins, muito provavelmente vão representar talvez o que a mãe dele fazia, talvez alguma coisa de costura, ou é a própria esposa dele, como ela era bonita, ele gostava dela, e talvez a vontade dele ficar com outras mulheres que eram muito mais bonitas e muito mais esbeltas por conta de um manequim, né, ter o corpo, entre aspas, perfeito, de uma mulher mega magra e tudo mais, e aí ele acabava se apaixonando por essas mulheres do que, sabe, se apaixonar pela própria esposa dele, que seria o certo. Ou talvez é o reflexo da profissão da mãe dele, ou é da vontade dele querer ficar com outras mulheres. A gente ainda não sabe. Bom, pessoas, isso é a história de Dark Deception, capítulo 4. Quando sair o capítulo 5, eu vou trazer pra vocês e vou mostrar os segredos ainda de Dark Deception e tudo mais, que tem os detalhezinhos aqui e ali que ficou de fora desse vídeo. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Podem mandar outras coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal e nos comentários. Muito obrigado, eu me despeço de vocês e até a próxima.